Hoje a gente vai mergulhar na história do colapso de uma empresa financeira que, à primeira vista, parece pequena, a Entrepay. E sabe, pode até parecer um caso sem grande importância, mas as implicações que ele revela sobre o nosso sistema financeiro são, na verdade, enormes. E essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. Como é que pode uma empresa que representa mísero 0,009% de todo o sistema financeiro nacional causar tanta dor de cabeça e tanta incerteza? Vamos descobrir. Porque, veja bem, essa não é só a história de uma empresa que quebrou. Não, não. É uma trama bem mais complexa que envolve personagens escondidos, dinheiro que simplesmente sumiu e, o mais preocupante, um alerta seríssimo sobre a saúde do sistema como um todo. Ok, vamos começar pelo início de tudo, pelo anúncio oficial do Banco Central que colocou fogo no parquinho. Então, foi no dia 27 de março que o Banco Central agiu. Decretou a tal da liquidação extrajudicial. Em bom português, isso significa o fechamento forçado da empresa. O motivo oficial? A situação financeira estava tão comprometida que representava um risco real para quem tinha dinheiro a receber. E a consequência foi imediata. Os bens dos donos e ex-diretores foram todos bloqueados na hora. E aí, a gente chega nesse número que é, assim, impressionante. 0,009%. A Entrepay era um grão de areia perto dos gigantes do mercado. Mas, como a gente vai ver, o tamanho dela não impediu nem um pouco que a queda gerasse problemas totalmente desproporcionais. E esses problemas têm um rosto, têm nome e sobrenome. Vamos focar agora no impacto humano disso tudo, nas pessoas que, no fim do dia, ficaram com a conta para pagar depois desse colapso. Para entender isso, primeiro, é preciso saber o que a Entrepay fazia. Ela era uma processadora de pagamentos. Pensa nela como uma empresa do meio de campo. Quando alguém passava o cartão na maquininha, era a Entrepay que tinha a função de pegar o dinheiro do banco do cliente e entregar para o lojista. Simples, né? Pois é. E foi exatamente nesse fluxo que a coisa desandou. O cliente pagava, a Entrepay processava e recebia o dinheiro do banco. Só que o último passo, o mais importante, o repasse para o lojista, simplesmente não acontecia. O dinheiro parava ali, no meio do caminho. E aqui está um ponto fundamental. Quando um banco quebra, os correntistas contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Mas no caso da Entrepay, a história é bem diferente. Os lojistas e os investidores, eles não têm essa rede de segurança não. Eles viram credores e entram numa fila enorme, com pouquíssima esperança de ver a cor do dinheiro de novo. E agora que a coisa começa a ficar interessante. A história oficial do Banco Central é só a ponta do iceberg. Vamos mergulhar na investigação que acontece por trás dos panos. Bom, no papel, o dono da Entrepay era essa pessoa, Antônio Carlos Freixo Júnior. Foi ele um dos que tiveram os bens congelados. Mas a pergunta que não quer calar é: era ele mesmo quem dava as cartas? Pelo que fontes do mercado indicam, a resposta é não. Ele era visto mais como um operador, ou seja, alguém que usava a estrutura toda da empresa, mas para o benefício de uma outra pessoa. E essa outra pessoa seria Daniel Vorcaro, uma figura já bem conhecida por sua associação com o Banco Master. E essa conexão, olha, ela liga a quebra da pequena Entrepay a um rolo muito maior, levantando a suspeita de que este caso é só mais um tentáculo de um problema bem mais amplo. E não pense que o colapso de uma empresa desse tamanho só afeta os pequenos. Pelo contrário, as ondas de choque podem sim atingir gigantes da indústria. Vamos ver como. Acontece que a Entrepay não devia dinheiro só para lojista. Grandes nomes do mercado como Mastercard, Visa e até o Nubank tinham o que se chama de exposição financeira. Isso significa, basicamente, que eles tinham dinheiro investido ou emprestado para a empresa e, por isso, também corriam um risco enorme de perder tudo. E aqui a gente entende por que é tão difícil que esses grandes nomes vejam o seu dinheiro de volta. A lei é clara sobre a ordem de pagamento numa liquidação. Primeiro, dívidas trabalhistas e impostos. Depois vêm os credores, como os lojistas e os investidores. Bom, eles ficam lá no fim da fila para receber o que sobrar. Se sobrar alguma coisa, né? Com tudo isso na mesa, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que esse evento específico nos diz sobre a saúde de todo o nosso sistema financeiro? A verdade é que a quebra da Entrepay não foi um raio em céu azul. Ela se encaixa numa tendência bem preocupante de várias pequenas quebras que vêm acontecendo. Uma aqui, outra ali, e a estrutura toda começa a balançar. E esse acúmulo de pequenos problemas gera um medo muito real, que foi capturado nessa frase bem direta da nossa fonte. A grande preocupação é que, se essa fragilidade um dia atingir um dos grandes,
Aí, meu amigo, o estrago é generalizado. E é com essa reflexão que a gente encerra. Será que estamos testemunhando os pequenos tremores que sempre vêm antes de um terremoto muito maior no sistema financeiro? É uma pergunta que, com certeza, fica no ar e que merece toda a nossa atenção.